Insônia e estratégias para superá-la e como dormir melhor. Bom, cada vez que dormimos, nosso cérebro ela faz vários ciclos de sono, que duram em média de 1h30, 90 minutos cada um. Isso vai do sono leve, sono profundo e o sono REM também. Isso é bem importante entender por quê? Porque você entendendo esse sono, você pode entender como você pode melhorar e também otimizar o seu sono. E muitas vezes, quando você acordar, eu já usei mesmo aplicativos lá no celular ou até mesmo no relógio, que ele controlava isso aqui mais ou menos e ele podia fazer a gente acordar entre o sono REM e o sono profundo. Depois eu vou mostrar a foto para você, que é sempre bom acordar quando tiver finalizado o sono REM. Então, cada ciclo de sono, mais ou menos, dura em torno de 90 minutos. Então, assim, a gente nunca dorme, por exemplo, eu dormi 8 horas por noite, mas as 8 horas não é do sono profundo, é do sono REM. Ali, mais ou menos, o sono REM dura 20 minutos, mais ou menos, depois o sono profundo é um pouco mais longo, só que o mais alto mesmo, que é mais espaço de tempo e demora mais tempo, é o sono leve. E o sono leve não deixa a gente descansado, não deixa a gente leve, não deixa a gente no outro dia que se sentiu bem descansado. O que mais faz a gente descansar é o sono profundo e o sono REM. Por isso que algumas doenças fazem a gente acordar de tempo em tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono, que ronca muito, ela acorda no outro dia muito cansada, porque ela quebra esse ciclo do sono. Então, entendendo isso, é bem fácil entender como melhorar o sono, tá bom? É bom usar alguns aplicativos, por exemplo, aqueles relógios mesmo da Apple pode otimizar e melhorar bastante para você entender como é o teu ciclo de sono, tá bom? Agora é o seguinte, por que a gente dorme? Bom, antes de falar isso, tá bom? Sou o Dr. Alder Almeida e aqui nesse canal eu falo sobre como otimizar a tua saúde. Se você é uma pessoa que está querendo otimizar a tua saúde, não importa, eu não estou falando se você é doente, estou falando sobre melhorar a tua saúde. Se você é doente, se você é saudável, sempre quer melhorar a saúde. Então é sobre isso que eu falo aqui nesse canal, tá bom? Curta, compartilhe o vídeo aí com outras pessoas com quem você gosta, que queira falar, que queira entender mais sobre sono ou que queira aprender sobre saúde. Bom, mas por que dormimos? Entende? Vamos entender isso aqui. Nosso cérebro é um órgão que mais gasta energia do nosso corpo. Ele gasta muita energia. Nosso cérebro é em torno de 2% do nosso peso corporal e ele gasta ali 25% da nossa energia do nosso corpo, pra você ter ideia. Então ele gasta muita energia. Olha só, cada vez que a gente gasta energia, a nossa energia é gasto em torno de ATP, que é adenosina trifosfato, que eu já expliquei bastante, já falei o tempo todo aqui no meu canal falando sobre isso aqui. Só que cada vez que a gente gasta energia, que a gente está gerando energia ali no nosso corpo, a gente reduz a molécula. Por exemplo, essa aqui, que eu estou olhando nessa foto aqui, é um ATP. Ele tem 3 moléculas de fosfato, uma de ribose e também de uma adenosina. Então, cada vez que a gente gasta uma molécula dessa aqui, ele quer dizer, vai reduzir, vem energia e reduz uma molécula de fosfato. Então, ele acaba se tornando em uma molécula ali mais menor. Cada vez vai se tornando uma molécula menor. Só que no final, ele vai se transformando muito em adenosina ali no nosso cérebro. Fica muito acumulando adenosina. Então, o que acontece com a adenosina? Essa aqui, ó. A adenosina é a molécula que vai se acumulando no nosso cérebro. Então, essa molécula de adenosina que nos faz se sentir cansado e também com sono. Então, assim, cada vez que a gente vai ficando mais tempo acordado ou muito tempo estudando, vai acumulando adenosina no nosso cérebro e isso vai fazer a gente ficar pressionando, ficar pesado e cada vez mais cansado e para sempre vai dormindo. Tá bom? Um detalhe aqui. O café, não é que o café dá energia pra gente. O café, ele vai lá e bloqueia os receptores de adenosina. E ele faz a gente ficar com a falsa sensação que nós não estamos cansados, mas nosso cérebro está cheio, lavado ali, cheio de adenosina. E faz isso para a gente ficar cansado e sobrecarregado. Então, isso faz a gente ser obrigado a descansar, parar para dormir e também descansar, tá bom? Então, aqui, então, não é que temos mais energia depois que toma café, é que nós temos uma falsa sensação, tá bom? Então, por isso, precisamos dormir, porque quando a gente dorme, é como se fosse o sono, é como se fosse lavando o cérebro dessa adenosina, jogando ela para fora. Então, a gente acorda do dia seguinte revigorado, descansado, principalmente mentalmente. Isso faz a gente ficar descansado, é lavar essa adenosina que está acumulada no nosso cérebro. Então, um sono eficiente, você entender as etapas do sono, você acaba lavando bem essa adenosina que você fica no teu cérebro e outros materiais que ficam ruins ali no seu cérebro,
e você acaba ficando descansado, tá bom? Então, como podemos melhorar nossa qualidade de sono sem ter mais sono profundo em menor tempo? Por exemplo, o seguinte, como eu expliquei para você, muitas vezes você dorme ali de sono REM profundo, dorme em média 3 horas, 3 horas e meia. O resto do sono é sono leve. O sono leve é um sono que não descansa. Sim, te ajuda a descansar, mas não dá aquela sensação de descanso de verdade. Imagina se a gente pudesse, por exemplo, assim, eu vou ali deitar, eu vou dormir 3 horas e eu entro diretamente no sono REM e eu saio do sono REM depois de 3 horas. Imagina, eu estaria uma pessoa descansada, não é verdade? Por quê? Porque o que faz eu ficar realmente descansado, sem sono, sem fadiga no dia seguinte, é o sono profundo mais o sono REM. Existem algumas formas que podem ajudar a melhorar a qualidade do teu sono, aumentando o teu sono profundo e também o teu sono REM. E como fazendo isso? Assim, um detalhe que você precisa entender é que dormimos em média de 1h30 a menos do que as pessoas, nossos antepassados, 700, 500 anos atrás. E por que disso? Principalmente por causa da eletricidade, isso mesmo. Em média, as pessoas, nossos antepassados, eles dormiam ali em média 8 horas e meia, 9 horas por noite de sono por noite. E nós, hoje em dia, a gente não dorme tanto assim. Nós dormimos em média ali 6 horas e meia. Quando eu estou em plantão, por exemplo, durmo 3 horas, ainda menos ainda. Então isso foi deteriorando e diminuindo o sono e ainda menos a qualidade do sono. E outra coisa também que atrapalha muito também, em questão da eletricidade, é, por exemplo, imagina que eu estou aqui. Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 3 horas da tarde. Mas imagina que eu estou gravando esse vídeo, é 11 horas. Então eu vou acabar de gravar esse vídeo e vou me deitar. Você entende? O meu olho, os meus olhos, o meu cérebro está muito exposto à luz. Então isso faz a gente vai demorar um pouco mais a entrar no sono. Então isso vai atrapalhar, querendo ou não, vai atrapalhar um pouco o sono profundo e também o sono REM, tá bom? Vou ficar aqui mais próximo. Então isso vai acabar atrapalhando mais ainda o sono. Então uma das coisas que mais atrapalha hoje em dia é a eletricidade estática e também a eletricidade. Então, uma boa noite de sono tem seus benefícios. Todo mundo sabe, quando a gente dorme bem, a gente acorda, tem mais força de vontade, melhora o teu estado de ânimo, melhora a tua performance cognitiva e a gente acorda com mais vigor, mais ativo. Por exemplo, imagina que você vai trabalhar. Hoje, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira. Você não dorme mal. Você dorme mal na quinta-feira. Na sexta-feira, você está acabado, destruído. Então, vamos falar sobre o contrário. Hoje é quinta-feira, você teve uma noite regular de sono, super top, dormiu bem. Cara, no dia seguinte, você vai para o trabalho super revigorado, ativo, mentalmente, o teu corpo está bem também. Então, é completamente diferente. Só você pensar, você dormiu bem e você dormiu mal. Então, nós temos que fazer coisas para melhorar a nossa qualidade do nosso sono. E aqui eu vou falar isso para você. Então, beleza. Uma coisa que você pode fazer para melhorar e otimizar seu sono primeiramente, dormir em quarto escuro, tá bom? Por que dormir em quarto escuro? Vou fazer um vídeo, daqui a pouco eu vou começar a gravar um vídeo também, falando sobre o seu ciclo circadiano, que é outra coisa que você pode entender. Para entender o seu ciclo circadiano, uma coisa que faz regular o ciclo circadiano é a luz. Então, quando está escuro, libera mais melatonina e a melatonina vai ajudar o seu cérebro a descansar, a dormir. E durante o dia, a luz solar vai entrar nos teus olhos e vai liberar mais cortisol, que vai fazer o seu corpo ficar ativo. Agora, beleza. A melatonina, ela é um hormônio, também um neurotransmissor produzido lá na nossa glândula pineal, que fica no nosso centro aqui na frente do nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando você tem um quarto totalmente escuro, as células da sua retina, ela reconhece que está escuro e vai produzir mais melatonina, e isso vai fazer você dormir e ter um sono mais profundo. É por isso que muitas pessoas tomam melatonina antes de dormir, para ter um sono de qualidade, um sono profundo e aumento do seu sono REM, um sono revigorante, tá bom? Agora, quando você tem luz no seu quarto, qualquer tipo de luz, até uma luz, aquela luzinha pequenininha lá que fica piscando no seu ar-condicionado. Essa luz tem a capacidade de atrapalhar a qualidade do seu sono. Muitas vezes você dorme, mas o seu sono profundo e o seu sono REM
tá atrapalhando, tá diminuindo em relação a isso. Então, gente, vocês não têm ideia o quão importante é 20 minutos de sono REM, por exemplo. Entende? Porque se você entendesse, você tentaria otimizar mais o seu sono. Então, a primeira coisa é escuro o teu quarto, ficar totalmente escuro. Lá no meu quarto, quando eu entro à noite, se eu colocar a mão na minha frente assim, do jeito que eu tô aqui agora, questão de 30 centímetros da minha frente, eu não consigo enxergar. Por quê? Por causa disso, e eu entendo quão importante é estar escuro o meu quarto. Outra coisa que eu falo que é muito importante também é o ambiente que você dorme, por exemplo, a temperatura. Estudos científicos já mostraram que o ambiente aí em torno de 16 até 19 graus é melhor e mais propício para você dormir melhor, entende? Então, quando você vai somando algumas coisas, você vai conseguir dormir melhor. Outra coisa também, quando você dorme ali com cobertor, por causa do frio também. E quando você faz também ali o higiene do sono. Vou fazer um vídeo específico só sobre o higiene do sono. Então, quando você vai colocando uma coisa agregada a outra, você vai melhorando o seu sono, a sua qualidade. Outra coisa também que eu quero falar é sobre a frequência da eletricidade estática no seu sono, entende? A maioria das pessoas, eles acreditam o seguinte: se eu não vejo, não tem problema. Mas olha só, a eletricidade estática, o eletromagnetismo, ele atrapalha muito em relação à tua saúde em geral no teu corpo, entende? Então, muitas pessoas falam, não tem problema. Mas imagina que você for o raio gama, por exemplo, que está aqui embaixo, entende? Em relação a isso aqui, que é o visível, espectro de luz visível. Você não consegue ver também, eu tenho certeza que você não quer ficar exposto à radiação gama. Por quê? Porque você vai morrer e desenvolver um câncer, entende? Então, ali eu disse assim, quando nos expomos a campos eletromagnéticos, esse campo tem a capacidade de modificar as nossas ondas cerebrais, e isso pode modificar nosso estado de ânimo. Para quem não sabe, quando dormimos, nossas ondas cerebrais se modificam. Então, eu esqueci de colocar uma foto aqui para você, mas quando nós dormimos, nossas ondas cerebrais elas ficam mais lentas, entende? Então, até mesmo ali as pessoas falam que aprendizado é melhor ouvindo alguma coisa e tudo mais, entende? Então isso faz a gente entrar no sono profundo e no sono REM. Agora, quando você tem, por exemplo, um celular, olha só, tem um celular aqui. Então, quando eu coloco o celular perto da minha cama, isso pode atrapalhar, porque isso está produzindo ondas eletromagnéticas e pode atrapalhar as ondas cerebrais do meu corpo, lá do meu cérebro. Então, isso vai atrapalhar, entende? Tem até um estudo aqui falando sobre isso que eu coloquei aqui, que as ondas eletromagnéticas vai atrapalhar. Então, muitas pessoas dormem com o celular. O meu celular, ele fica ali do meu lado, mas eu coloco em modo avião, literalmente, para poder inibir essas ondas, entende? Outras coisas que você pode fazer, algumas pessoas fazem, eu não faço tudo mais, é o seu roteador, seu modem. O seu modem, o seu roteador, tudo que é eletromagnético da tua casa, por exemplo, micro-ondas, ele emite ondas de frequência eletromagnéticas, e isso pode atrapalhar o teu corpo inteiro. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, isso é real, tá bom, gente? Tem pessoas que moram do lado de torres de transmissão ali, que fica emitindo onda o tempo todo de 5G, que eles desenvolveram câncer, por exemplo, por causa disso, e eles ganharam a ação judicial em relação à empresa que colocou ali do lado, entende? Então isso não é coisa. Tem pessoa que fala assim, mas isso é coisa da cabeça do Aldri. Beleza, então como que uma pessoa ganhou na justiça da empresa uma indenização porque tem ali frequência eletromagnética o tempo todo de onda 5G? Entende? Por quê? Tem estudos mostrando e provando isso, tá bom, gente? Então, quanto menos ondas eletromagnéticas tiver, melhor para a pessoa. É por isso que, por exemplo, se você vai lá na Paulista, a Paulista, cara, te cansa, entende? Eu já morei ali uma quadra da Paulista. A Paulista te cansa. Uma das coisas que mais faz cansar é ondas eletromagnéticas, entende? O próximo passo que eu quero falar para você, olha só. Se você parar para pensar aqui, tudo que eu falo aqui para você otimizar a tua saúde é estilo de vida saudável. Então, eu tô falando para você como melhorar o teu sono de qualidade. E dentro do sono, como melhorar o sono, tem exercício físico. E basicamente todo vídeo eu falo sobre exercício físico, sobre os benefícios do exercício físico. Então, os benefícios do exercício físico é basicamente infinito para o corpo.
Então, fazer exercício físico no momento correto é um dos melhores métodos para restabelecer teu ciclo dia-noite em teu corpo. Porém, devemos evitar ali exercício físico ali em média de 3, 4, 5 horas antes de dormir. E claro, se expor ao sol. Porque se expor ao sol vai regular o teu ciclo dia e noite, tá bom? E claro, como estou falando de hábitos, eu vou falar sobre dieta, entende? Evitar hipoglicemia ou resistência à insulina. Olha só, a maioria dos meus pacientes, eles têm resistência à insulina, tá bom? Então, isso é uma coisa que pode atrapalhar o teu sono. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece aqui? Nessa foto aqui, vai mostrar para você. Tem a glicemia aqui, tem o jantar, e aqui está o limiar do teu nível de glicemia. Então, vai aumentar aqui teu nível vai fazer um pico glicêmico, e depois vai fazer uma hipoglicemia. O que acontece por causa disso? Então, muitas pessoas que comem um grande volume antes de comer, ou não comem, por exemplo, isso também vai produzir a mesma coisa. Por quê? Porque no meio da noite, eu vou explicar isso aqui. Eu não vou jantar à noite, por exemplo. Se a pessoa não está acostumada a fazer um jejum intermitente, não é sempre, mas se a pessoa não está acostumada, vai fazer um pico glicêmico do mesmo jeito e a pessoa pode acordar cansada por causa disso. Por quê? Porque no meio da noite vai liberar cortisol e também adrenalina. Então, níveis mais altos de cortisol à noite vai fazer a pessoa ficar mais desperta. Porque o cortisol faz a pessoa ficar desperta. E também a adrenalina, isso vai fazer aumentar os seus níveis glicêmicos e também a insulina na tua noite. Então, isso vai acabar fazendo você ficar uma pessoa cansada. Então, tudo que eu estou falando é sobre um estilo de vida saudável. Então, se você tiver uma alimentação mais saudável, tanto café da manhã, almoço e janta, isso vai fazer você ter também uma melhor noite de sono de qualidade. Agora, o próximo passo também que eu quero falar aqui é sobre suplementação, ingestão de vitaminas e também minerais, com magnésio. Muita gente, já falei em outros vídeos também, que o magnésio também é um indutor de sono, vai ajudar a pessoa a dormir melhor. E também o potássio. O potássio ali é muito essencial para poder fazer o controle ali de balanço hídrico no corpo da pessoa. Então, a pessoa que tem uma boa quantidade de magnésio, potássio, zinco, também vai ajudar a pessoa a ter uma otimização do sono. Alguns estudos afirmam que, por exemplo, ali a dieta da pessoa dos nossos antepassados era até 7 vezes maior do que é hoje em dia de potássio. Eu faço suplementação com essas vitaminas e também com esses minerais. Isso aqui é mineral, na verdade. Magnésio, potássio e também zinco. Eu faço suplementação, principalmente magnésio e zinco. Eu acredito que todo mundo, pelo menos meus pacientes, todo paciente sai com vitamina, com suplementação de magnésio e zinco. Outra coisa também é uma pessoa que tem deficiência de vitamina B1. Vitamina B1, B2 e B3, principalmente, ela ajuda diretamente ali na energia do dia, também ajuda no ciclo dia-noite também. Os completos da vitamina B inteiro, basicamente, é bom para a pessoa, para qualquer hora e qualquer questão. Vai otimizar a saúde da pessoa. Outra coisa que eu quero falar também é sobre o estresse, tá bom? Olha só. Não se pode falar de sono sem se falar do estresse, que é um dos maiores motivos de insônia. Se uma pessoa é estressada, se a pessoa é muito ansiosa, esse é um motivo que faz a pessoa ficar com insônia. Por exemplo, eu estou num plantão super estressado, super agitado, eu fico ansioso. Se eu tiver 2 horas para descansar, eu não consigo descansar. Por quê? Porque isso faz atrapalhar o meu sono de qualidade, entende? Então, para entender o impacto do estresse no sono, precisamos falar sobre as fases do sono. Bora lá! O sono tem várias fases. Primeiro, relaxamento dos músculos. Segundo, mais longo, que são afetados pelos medicamentos como clonazepam, entende? Primeiro, relaxamento dos músculos, que é o sono mais leve, basicamente. Isso se divide em 2. A primeira fase, basicamente, relaxamento dos músculos, e depois uma fase mais longa, que isso é afetado pelo clonazepam, por exemplo, medicamento, os benzodiazepínicos. Isso é o sono leve. Depois vem o sono mais profundo, a terceira fase, que é o sono profundo, que realmente traz os benefícios, que é, por exemplo, desenvolvimento muscular, renovação de tecido, regeneração dos neurônios e também transformação de memória curta e memória longa, tá bom? Porém, o sono profundo é mais sensível à luz, ao estresse, ao barulho e outras interrupções ao sono. Mais estresse, menos sono profundo, menos descanso, mais fadiga no dia seguinte, para você entender isso aqui. Então, uma coisa que eu tomo, um suplemento que eu tomo para poder reduzir meu nível de estresse,
é a ashwagandha, entende? Tá aqui, ó. Tá aqui uma foto sobre os níveis do sono, tá bom? Você tá aqui acordado, por exemplo, então o sono mais leve, mais profundo aqui. Cadê? Deixa eu entender aqui. Aqui, ó. Sono REM. Tá vendo que o sono REM é poucos? Então tá vendo que o ciclo vai lá embaixo, volta. Então tudo isso aqui tá passando, por exemplo, pelo sono REM, sono profundo, sono leve, sono profundo e sono REM, por exemplo. Então ele tá fazendo isso aqui, ó. Pode ser que é diferente, tá bom, gente? Eu não entendo muito bem isso aqui também não. E eu vou me aprofundar meu conhecimento em relação a isso, tá bom? Para trazer mais vídeos melhores para você. Então a pessoa tá aqui, ó, acordada. E também tá acordada. Entrou no sono. Digamos que aqui seja o sono REM, o sono mais profundo, o sono leve, entende? Então você pode ver que ele faz um ciclo. Então digamos que você, antes de entrar no sono profundo, no sono REM, você acordou porque fez um barulho. Então até você chegar ao sono REM novamente, se foi mais 1h30, por exemplo, se foi mais 45 minutos, 1 hora, por exemplo. Então a tua noite acaba sendo alterada por causa de seu sono. Sua otimização do sono seja alterada por causa disso, tá bom? Então, agora vamos falar aqui sobre suplementos, tá bom? Suplementos como Complexo B, ômega 3 podem ajudar a regular o seu ciclo dia-noite, tá bom? E claro, suplementos que ajudam a reduzir a atividade simpática, como potássio e como também magnésio. Por isso que a suplementação de magnésio pode ajudar ali a pessoa a dormir, tá bom? E claro, substâncias naturais que ajudam a melhorar o sono. GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, o 5-alfa-triptofano e também o precursor ali. O 5-alfa-triptofano é um precursor da serotonina e a serotonina é um precursor da melatonina. Outra coisa que eu quero falar também para você, uma pessoa que tem uma boa dieta, com uma boa ingestão de aminoácidos essenciais, é a pessoa que vai ter níveis mais altos de serotonina e automaticamente de melatonina. Por isso, pessoas com depressão têm insônia, por exemplo. E também uma má alimentação pode levar a pessoa a ter insônia. E claro, aminoácidos essenciais pode melhorar o sono por causa disso que eu já falei para você. E melhora também a performance do dia seguinte. Os aminoácidos essenciais ajudam a produzir os neurotransmissores que são necessários para quando estão acordados e também quando estão dormindo. Agora, beleza. O que são aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais, você entende a forma mais fácil de explicar para você? São as proteínas. As proteínas é a parte estrutural do seu corpo. Imagina uma parede de tijolo. A parede inteira é uma proteína. Cada tijolo é um aminoácido. Nosso corpo tem 21 tipos de aminoácidos essenciais. 21 tipos de aminoácido. Dentre eles, 8 é essencial. Quer dizer, nosso corpo não consegue sintetizar e fabricar. Nós devemos adquirir eles através da alimentação, comendo proteína. Então, se você é uma pessoa que não come proteína de forma suficiente, você pode ser uma pessoa que tem déficit de proteína ou também de aminoácidos essenciais. Outra coisa que você pode fazer também é a técnica de relaxamento usada pela Marinha Americana, que é sentar na cama e você vai se concentrando e relaxando em partes do seu corpo, tá bom? Por exemplo, vou relaxar os meus pés. Primeiro vou relaxar, depois vou relaxar minhas pernas, minhas coxas, minha cintura, meu tórax e também por assim vai. Isso funciona, tá bom? Já testei. Isso é o que eu queria falar por hoje. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e comentar aí embaixo, tá bom?